por nós fazermos parte de um país que historicamente sempre foi pilhado, solapado, explorado, em que as elites políticas fizeram de nós os seus escravos e que fizeram desse país o seu quintal, na esperança de vermos a coisa mudar, a gente está sempre clamando por um Salvador. E quando aparece o nome que dá primeiros sinais, sendo eles verdadeiros ou não, de que tem um compromisso com o Brasil, a gente se abraça a esse nome. E ao longo da história recente, nós já tivemos vários nomes, os quais nós abraçamos e no final a gente não viu que era aquilo tudo que a gente pensava. Collor de Mello, quando saiu candidato a presidente, nós tínhamos a esperança de que ele fosse mudar o país, e talvez não mudou porque não permitiram que ele mudasse, e logo nos incluímos uma marca nele, caçador de marajás. Depois veio, mais recente, nós tivemos o ministro Joaquim Barbosa, que nós acreditávamos piamente que ele estava no Supremo Tribunal para fazer a diferença, para combater a corrupção, quando na verdade a gente estava vendo que ele estava fazendo um jogo com a esquerda. Tanto é que nas eleições de 2018 ele resolveu manifestar apoio ao Lula e ao grupo do Lula. Grupo esse que ele parecia lá atrás ter um embate, mas não passava de uma encenação, um jogo de cena. Com o advento da Operação Lava Jato, surgiu a mais nova figura, juiz federal Sérgio Moro. E nós, digo os brasileiros, se apegou a esse nome como se fosse um ícone, como se fosse um salvador, como se fosse um herói nacional. Agora, a gente precisa fazer avaliações de forma racional, fria e inteligente. Agir com a cabeça e não com o fígado. Sérgio Moro, ele trouxe essa áurea do combate à corrupção. Mas se você for parar para analisar, o combate à corrupção que o Sérgio Moro fez foi de uma forma seletiva e direcionada com claro interesse de minar um grupo e promover outro. Por que eu falo isso? À frente da Operação Lava Jato, ele combateu tão somente, e teria que combater mesmo, as corrupções praticadas pelos membros do Partido dos Trabalhadores. Ele não combateu a corrupção dos membros do PSDB. Não. Tanto é que o único preso das fileiras do PSDB foi o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, e ninguém mais. Aécio Neves está solto. Fernando Henrique, apesar de todas as acusações por atos de corrupção, receber milhões, está solto. Geraldo Alckmin e Zé Serra continuam soltos. Parem para analisar, minha amiga e meu amigo. A sensação que eu tenho é muito forte e vou carregar comigo, enquanto não prove o contrário, é que Sérgio Moro agiu a serviço do PSDB contra o PT. Simples assim. Ele trabalhou para combater a corrupção do PT de forma a implodir, a destruir o PT, e destruiu, com o objetivo de pavimentar o caminho para a volta do PSDB. Porém, não contava com aquilo que chamamos de terceira via, o aparecimento de Jair Messias Bolsonaro. Eleições de 2018. E o Bolsonaro ganhou as eleições, e por acreditar que Sérgio Moro fosse um herói nacional, tivesse verdadeiramente boas intenções, como milhões e milhões de brasileiros, ele resolveu trazer Sérgio Moro para dentro do seu governo. E ao chegar lá, Sérgio Moro começou a conspirar, a não dar a devida importância àquilo que lhe cabia. Conspirar contra o governo
estando dentro do governo, se aliando a tipos, negativamente falando, deploráveis, como João Dória e Mandetta. Mas o ponto alto da sua traição foi quando ele resolveu querer fazer acusações sem provas, sem base, de forma leviana, de que o governo Bolsonaro tinha envolvimento com atos de corrupção. Corrupção essa que até hoje não veio à tona. E ele jurava que não seria candidato, que o compromisso dele era com o presidente em 2022. Porém, o Bolsonaro não é bobo, é esperto, percebeu no meio do caminho que no seio do seu governo tinha um traidor egoísta, que olhava para o seu umbigo e ali via o centro do mundo, Sérgio Moro. O próprio Sérgio Moro condicionou, fala do presidente, condicionou a troca da chefia da PF pela vaga no Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele queria ser ministro do Supremo, ele não queria servir ao país, não, ele queria dar um salto maior que a perna. O presidente, de imediato, ficou antenado e não deu mais o espaço que ele deveria. Sérgio Moro convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a sua saída do governo, fazendo uma série de acusações levianas, covardes, que não levaram a nada e não foram comprovadas. E o pior, ele abandonou o governo e os brasileiros no momento mais importante, o momento em que eles precisavam da sua presença. Foi um momento, um pico alto da pandemia. Ou seja, ele acreditou firmemente que ele era maior que Bolsonaro, era maior que o governo, maior que o Brasil e estava acima do bem e do mal. Em dado momento, como um bom juiz que ele é, com a mente de juiz, ele não se viu como um semideus, como um deus. Não, ele se viu mais que isso. Ele se viu como professor de Deus. E logo se revelou que o Sérgio Moro, aquele que muitos pensavam ser o herói nacional, na verdade, era uma farsa, um aproveitador, um oportunista a serviço do PSDB a mirar o PT. E aí, senhoras e senhores, nesse mesmo período da pandemia, quando as forças de segurança estavam aprisionando, dando um mata-leão em pessoas na praça, privando a liberdade das pessoas, ele foi a público parabenizar. E isso é ruim. Por último, o governo federal, o governo do Bolsonaro, vem trabalhando ardentemente para aprovar o Auxílio Brasil, benefício esse que é em substituição ao Bolsa Família, cravado no valor de R$400 para salvar a nossa população mais carente. Ele se colocou contra. Ele que se diz líder, pensa ser líder da nação, ele não vive no Brasil, ele está vivendo nos Estados Unidos, bancado por empresas que lá atrás ele investigava, vai entender. Então, minha amiga e meu amigo, nós precisamos, nesse processo que se avizinha, próximas eleições de 2022 para o presidente, nós temos que agir com muita frieza, muita seriedade, inteligência e racionalidade, para a gente não cometer erros e levar o Brasil por um buraco e um caminho sem volta. Sérgio Moro é uma fake news. Sérgio Moro é uma farsa. Sérgio Moro é egoísta e não está nem aí para o povo e o Brasil. O que ele quer e busca a todo custo é holofotes e o poder. Mesmo que para isso ele tem que se colocar contra os interesses da nação e passar por cima de quem ele entender ser necessário.
abra o olho com Sérgio Moro e as pessoas que estão à sua volta, pois nem tudo que reluz é ouro. Pense nisso. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.